Bom dia. Vocês estão animados hoje? Está dando para ouvir bem? Muito bem. Então, em primeiro lugar, mais perto, eu vou pedir uma coisa. Eu gostaria que nós fizéssemos um minuto de silêncio para ajudar o nosso planeta e, ao mesmo tempo, nós mesmos. Esse minuto de silêncio, fechem os olhos e vamos procurar imaginar o planeta Terra envolto numa luz maravilhosa, uma luz de paz, uma luz de paz. Obrigada. Então vamos começar. Hoje nós vamos falar, pelo menos eu pretendo falar, a respeito dos sinais dos tempos. Eu sinto, pelo menos conversando com as pessoas, que está havendo um certo receio, uma certa apreensão. Tá bom? Até medo em relação à ideia de fim de mundo. Mas, principalmente para este ano, para a data de 21 de dezembro, várias pessoas chegaram a me perguntar: o que você acha? O que vai acontecer dia 21 de dezembro? Bom, eu não acho que vai acontecer nada de especial do que já está acontecendo. Tá certo? Mas por que será que surgiu essa ideia, esse medo se potencializou nesses últimos tempos? Isso acontece devido à interpretação de profecias, principalmente de profecias antigas. Então, por que essa interpretação chegou a essa conclusão? Em primeiro lugar, as profecias, principalmente as mais antigas, elas são escritas de uma forma obscura. Não é fácil de entender o seu significado. Cada um acaba interpretando mais ou menos de um jeito, ou outro grupo de estudos interpreta de outra maneira. Mas essa ideia de fim de mundo, então, não é uma ideia recente. Não é uma ideia recente. É uma ideia que vem vindo lá de trás. E, infelizmente, muitas religiões até se aproveitaram dessa ideia para controlar os seus fiéis. Muitos vão com ameaças, mas eu não vou ficar falando muito de profecias, mas não posso deixar de falar de alguns grandes profetas ou profecias. Todos vocês acho que já ouviram falar de Michel de Nostradamus. Ele foi um grande profeta, nasceu na França em 1503, então veja, faz bastante tempo. E parece que depois da morte da esposa e do filho vítimas da peste, é que ele começou a desenvolver seu dom de vidência. E casou novamente, mas parece que também ele tinha dificuldade em dormir à noite. E justamente nessas noites em que ele não dormia, de vigília, naquela época não tinha televisão, não tinha internet, não tinha Orkut, então não dava para se distrair de outras maneiras. Ele tinha visões, e eram tantas essas visões e tão frequentes, que ele começou a escrevê-las. Ele era formado em medicina,
Era médico daquela época, não se pode comparar com o médico de hoje, mas ele havia estudado medicina. Então, ele sabia escrever, coisa rara naquela época. E essas visões que ele tinha durante as noites de vigília, ele as transcreveu e depois foram editadas com o nome de centúrias. Estas centúrias têm previsões para a humanidade de 1547 até o ano de 2001. E eu copiei uma dessas centúrias, quer dizer, eu copiei a tradução, a transcrição, porque conforme quem traduz essa centúria, o texto também é diferente. O ano 1999, 7 meses, do céu virá um grande espanto, um grande rei do terror, ressuscitará o grande rei dos mongóis. Antes e depois da guerra, reinará com felicidade. Conforme o estudioso que traduz essa profecia, ele coloca, do céu virá um grande rei do espanto. É parecido, mas não é igual. Em vez do rei dos mongóis, fala grande rei do terror. Então, o que eu quero dizer é que conforme quem estuda, quem se propõe a interpretar as profecias, sempre põe o seu cunho pessoal. Então, nem sempre elas conferem a tradução de um grupo com a tradução de outro grupo. E tem mais. Muitos eu já vi dizerem, mas não aconteceu nada em 99. Acontece, gente, que naquela época, o calendário que vigorava era o calendário juliano. Só em 1582 é que o Papa Gregório promulgou o calendário gregoriano, que mudou um pouco as datas. Inclusive, imediatamente após a promulgação do novo calendário, em 82, somente 4 países adotaram esse novo calendário, que foi a Itália, a Polônia, Portugal e Espanha. A França, só posteriormente, é que adotou esse calendário. Portanto, o ano de 1999, que Nostradamus se refere, falando somente do calendário, também não coincidiria com o nosso ano de 1999. Então, nas profecias, nós temos que entender o sentido genérico, geral, a mensagem, e não necessariamente a palavra. Um outro grande profeta foi São Malaquias. Ele profetizou a respeito dos papas e afirmou que nós teremos só mais um papa depois do atual e que vai se chamar Pedro II, o Romano. E depois os papas acabariam, não teríamos mais papa. Não disse a data, mas eu acredito que por mais que esse papa viva e que o próximo também viva bastantes anos, eu acredito que muitos de vocês poderão constatar a veracidade ou não da profecia, certo? Muitos ainda estarão em plena saúde, em plena forma, com pleno vigor e poderão constatar. Outra grande profecia que todos conhecem é do Apocalipse. No Apocalipse também há uma divergência de interpretação. Enquanto que um grupo diz que virão 4 cavaleiros que vão provocar morte e destruição, e depois Cristo desceria à terra e reinará um grande período de paz, outro grupo de estudiosos diz que isso já aconteceu.
e que com a morte e ressurreição de Jesus, para o livro do Apocalipse, o fim dos tempos chegou já com o acontecimento decisivo da morte e ressurreição de Jesus. Então vejam que depende de quem está estudando, tem uma interpretação não exatamente igual ao do outro grupo. Mas uma coisa importante, gente, uma coisa, elas coincidem, elas nos alertam do atual momento histórico que estamos vivendo. Todas as profecias procuram chamar a nossa atenção para que prestemos muita, mas muita atenção mesmo a esse momento, porque é um momento crucial. Fim de uma etapa, começo de outra. Vejam que até o Baldi, no seu livro Profecias, o que ele escreve: o momento é grave, está saturado de grandes forças em conflito, é perigoso e até mesmo doloroso, mas rico de imensos recursos e possibilidades futuras. Vejam, se nós temos possibilidades futuras, deixa eu acertar aqui, o meu futuro está mal. As possibilidades futuras é porque nós vamos ter futuro. Ué, quem é que vai ter possibilidade futura? Quem tem futuro. Quem não tem futuro, não tem possibilidades futuras. Portanto, a ideia de um fim do mundo, uma catástrofe que realmente acabasse com o planeta Terra em 21 de dezembro, na minha concepção, não se sustenta. Então, tranquilizem-se. Inclusive, para quem é fã de Nostradamus, até Nostradamus profetizou que o final do nosso planeta seria aproximadamente para o ano de 7000. Então, ainda temos alguns dias pela frente para resolver alguns problemas de urgência, não é? Mas, continuando, o que o Baldi diz no seu livro Profecias: esta hora não é de paz, mas de tempestade. Da mesma forma que também é hora dos grandes homens, dos grandes rasgos e esforços, das grandes criações. Então, está na hora de nós acordarmos. Nós temos que acordar. Então, vamos começar agora, acordando. Não é? Eu sei que vocês dormiram gostoso, tomaram um café maravilhoso, mas vamos acordar, ok? Muito bem. Nós temos que acordar e fazer criações, as grandes criações. Grande criação não precisa ser nenhum grande monumento. A grande criação sempre vem do coração. Às vezes, você dar a comida a um cachorro que está com fome já é um grande ato de amor. Não precisa fazer grandes coisas para você melhorar e ser melhor. Vejam também o que a sua voz transmitiu ao Baldi na mensagem de Natal de 31. Um grande batismo de dor é necessário a fim de que a humanidade recupere o equilíbrio livremente violado. Grande mal, condição de um bem maior. Para quem ainda não leu o Baldi, ele, em 1931, na noite de Natal, ele recebeu a mensagem de uma entidade que ela não disse assim: não procures identificar-me, ninguém poderia. Ou seja, não era para o Baldi descobrir quem era individualmente, porque ele disse: não procures individuar-me, não poderias, eu sou sempre o mesmo. E essa mensagem maravilhosa que está no livro Mensagens, né?
ele diz: um grande batismo de dor é necessário a fim de que a humanidade recupere o equilíbrio livremente violado. Um grande batismo de dor, gente. Não é isso que nós estamos passando? Prestem atenção nas notícias. É inundações de um lado, enchentes de um lado, secas do outro. Na segunda-feira eu ouvi uma notícia que no Irã teve uma inundação onde morreram 306 pessoas e mais de 3.000 desabrigados. Então, enchentes de um lado, secas do outro, vulcões adormecidos que estão acordando, tsunamis de 2004 na Indonésia, se eu não me engano, fez mais de 200 mil mortos. Tsunami em 2010 no Japão. Se isso não bastasse, porque não basta, ainda os homens se matam através das guerras, guerras sem fim. Todos os dias as notícias nos trazem, o noticiário nos traz informações da Síria. É uma barbaridade o que está acontecendo. Para mim, isso é o grande batismo de dor anunciado em 1931. Mas ele diz aqui, o equilíbrio livremente violado. Quem quebrou esse equilíbrio? Fomos nós com o nosso comportamento. Nós agimos erradamente, quebramos o equilíbrio e o resultado é uma catástrofe. O nosso mundo atual, o nosso momento atual, é um momento, assim, particular em termos de descobertas científicas. Nunca a ciência galopou tanto como do final do começo do século passado até esse. Realmente descobriu a física quântica e dá saltos quânticos. Então, a nossa ciência nos trouxe DNA, nos trouxe física quântica, nos trouxe os clones. E o que acontece com isso, gente? Nós ficamos apaixonados. Quem é que não se apaixona com as descobertas? Quem é que não se interessa por isso? As pessoas acabam se interessando, claro. São coisas maravilhosas, coisas que nos beneficiam em todos os campos, tanto no campo do bem-estar físico, assim, de comodidades, como no bem-estar da saúde. Mas acontece que nós não somos só corpo, não somos só bem-estar. Nós temos um outro lado, mas nós nos apaixonamos por essas descobertas e nós incentivamos. Nas nossas escolas hoje, é tudo extremamente racional. Não se tem uma educação de base, se tem uma educação informativa nas escolas. Se aprende a mexer no computador, no laptop, tá certo? Mas então é uma educação muito voltada para a ciência. Ela é ruim em hipótese alguma, gente. A ciência é maravilhosa porque ela nos estimulou uma coisa importantíssima. Nos estimulou a pensar, a raciocinar. Antes nós não tínhamos essa vontade de análise, de pensar, de refletir sobre as questões. Antes, que eu digo, há 300, 400 anos atrás. Então, vejam, a humanidade está aprendendo a pensar e olha para a vida de forma diferente de como olhava no passado. Ela quer explicações convincentes e não mais abstrações. Ou seja, quando nos é informado alguma coisa, nem sempre nós aceitamos pacificamente. Nós vamos checar para ver se é verdadeiro aquilo, se aquilo se sustenta. E é isso está certo. E quem estimulou isso? Quem deu origem a isso? A ciência estimulou muito. Tá certo?
Então, o que acontece? A nossa parte espiritual, ela sempre foi competência das religiões. Como ontem nós vimos, há uma grande diferença entre religião e religiosidade. As religiões, teoricamente, deveriam trabalhar na nossa religiosidade, mas não. Elas têm os seus dogmas e, por medo de perder o poder, pararam no tempo. Então, elas querem que os fiéis acreditem em coisas que a ciência derrubou facilmente. Então, olha, as religiões ainda apresentam essas verdades à base de mistérios, sem comprovar nada, apoiadas somente na fé. Devemos anular a fé em hipótese alguma, mas ela não pode ser destruída pela ciência. A fé, ela deve ser confirmada pela ciência, não derrubada pela ciência. E o que acontece então? Nós estamos perdidos. Um diz uma coisa, outro diz outra. A religião diz, vai para A. A ciência diz, olha, para A, isso é bobagem, isso é fantasia. Então, nós ficamos perdidos, ficamos sem rumo. Nós estamos num deserto, sem nenhuma dessas flechinhas aí. Ou também, se tivesse isso daí, dava na mesma, né? Porque não pode ir para frente, não pode ir para trás, não pode subir, não pode descer, nem para a direita, nem para a esquerda, né? Entretanto, entre o velho que está superado e o novo por ser construído, a conduta humana fica desorientada. E como lhe faltam diretrizes superiores, acaba retrocedendo no caminho evolutivo. Então é isso, nós sempre temos que ter uma orientação. Toda criança precisa de uma orientação dos pais, os pais precisam ter uma orientação da sociedade, do pastor, dos seus ensinamentos que receberam quando crianças, quando adolescentes. Então, hoje, o que acontece? Nós falamos de matéria, espírito, eletricidade, justiça, liberdade, etc., sem compreender o que exatamente sejam e sem colocar cada conceito no seu devido lugar, como um plano que logicamente tudo engloba. Na verdade, nós somos um todo, um organismo único. E todo organismo tem lei que deve seguir. E nós não percebemos isso. Então, por falta de orientação, nós começamos a agir ao acaso num comportamento extremamente imediatista. Mas o que acontece? Nós já estamos praticamente no 3º milênio, já começamos o 3º milênio. E o alto, gente, o alto cansou de esperar. Está na hora de arregaçarmos as mangas e de começar a encarar a vida de forma diferente. Chegou a hora de dizer ao homem, levanta-te, filho de Deus, sob forma de consciência mais esclarecida, em estado orgânico e completo. E civilize-se finalmente mais a sério. Civilize-se. O que é civilizar-se? É mudar o comportamento. O nosso comportamento não é mais condizente com o tempo que nós estamos aqui no planeta Terra. Mas aí vem a pergunta. Tudo bem, nós estamos agindo errado, mas por que nós agimos errado? Se eu acho que estou fazendo certo. Não é? Vamos ver qual é o problema. Então vejam o que Buda disse num dos últimos sermões aos seus discípulos. Semeia um pensamento e colherás uma ação. Semeia uma ação e colherás um hábito. Semeia um hábito e colherás um caráter. Semeias um caráter e colherás um destino. Ou seja, se o nosso destino não nos agrada, quem criou essa situação
fomos nós mesmos, mas lá atrás, da maneira que nós pensamos. Então, nós pensamos, nós acabamos agindo daquela maneira. Nós agimos daquela maneira repetidamente, todos os dias fazendo a mesma coisa. Se transforma num hábito. Aquele hábito, ele fica impregnado na nossa consciência. Ele vai aderir à nossa consciência, que ontem o Crispim falou. E vai se transformar no nosso caráter. E o nosso caráter vai definir o destino. E aí, para corrigir, é difícil. Porque nós temos que mudar o pensamento. E mudar a maneira de pensar é extremamente difícil. Então, vejam quais são os fatores que influenciam o nosso pensamento. Quando um bebê nasce, vocês todos já viram um bebê recém-nascido, e vários bebês recém-nascidos, eles podem ser até muito semelhantes fisicamente. Geralmente tem pouco cabelo ou não tem mais ou menos o mesmo tamanho, né? Uns são mais amassadinhos, outros menos amassadinhos, mas são difíceis de reconhecer. Tanto é que hoje, para não ter problema de troca de bebês, eles põem a pulseirinha. Sim? Mas, assim que passam alguns dias, vocês já notam a diferença no comportamento dos bebês. Imediatamente, vocês notam a diferença do comportamento. Um mama rapidamente, já pega, o outro só chora, o outro só dorme. Já o bebê já vem com uma personalidade pronta. Ele já traz, ele vem com a sua mala. Ele vem com a sua mala de conhecimento adquirida no passado. E isso que ele adquiriu no passado está dentro dele, dentro da sua personalidade, na sua consciência, e ninguém muda. Um dos outros fatores é a orientação que ele recebe durante a sua primeira infância. Influencia muito, muito, muito a vida do indivíduo. Quantas e quantas vezes nós lembramos, minha mãe dizia isso, minha avó fazia aquilo, meu pai sempre me orientou para fazer assim, eu fiz assado e errei. Aí é porque não segui a orientação do pai. É ou não é? Então, é isso. Nós, às vezes, até supervalorizamos o que nos foi transmitido. Está errado? Não. Mas eu digo, voltando atrás, nós aprendemos, hoje nós estamos numa época em que nós as analisamos. E nós temos que analisar tudo. Porque nem tudo que os nossos pais nos ensinaram é o melhor. Principalmente porque é outra época, é outra sociedade. Nós estamos, cada um tem o seu momento. Então, talvez fosse bom para o seu pai, para a sua mãe, e não seja bom para você. Não é? Um dos outros fatores que influenciam muito a nossa personalidade, a nossa maneira de pensar, são as informações recebidas constantemente. Hoje, justamente aquilo que eu falei, é tanta informação sobre o final do mundo, que todo mundo está perguntando se o mundo vai acabar. Se não tivesse essa divulgação, não estariam perguntando. Não é? Mas, como eu falei, é a nossa personalidade, no final das contas, que define o nosso destino. Agora, vamos ver como é que é formada a personalidade humana. Ela é constituída por um feixe de forças em movimento. Movimento, lembrem-se, a vida é movimento. Repito, a vida é movimento em todos os níveis, tanto no nível atômico como matéria, como no nível anímico. E a nossa personalidade, aquilo que nos faz querer uma coisa, desejar outra, ser de uma maneira ou de outra,
ela é formada por um feixe de forças, tá? Estas forças são impulsos que o próprio indivíduo construiu no passado, caracterizam sua personalidade e tudo está impresso no subconsciente. Então, vejam, todos nós somos diferentes e seremos diferentes daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos. Quando eu entrei aqui, eu era de um jeito, agora eu já sou outro. Não faz nem uma hora que eu estou aqui. Eu não sou a mesma pessoa. Eu posso ter a mesma aparência, a roupa é a mesma, mas o meu inconsciente, o meu consciente já passaram por uma modificação. E o de vocês também. Então, a nossa personalidade não é uma coisa estática, não é um tijolo que eu ponho aqui, é a minha personalidade. Não, não. É um feixe de forças. E forças nós podemos entender, mas não dá para pegar uma força, guardar e enfiar na bolsa. Não é? E eu falei que está impressa no inconsciente. Então, vejam. Cheguei. Aqui, esse campo aqui que eu estou, é o pré-consciente. Este é o campo da consciência. Esse aqui embaixo e esse aqui em cima são o inconsciente. Então, a parte de baixo e a parte de cima, isso é inconsciente e isso é inconsciente. Muito bem. Este feixe de força cria 2 campos de forças que são consciente e inconsciente. Então, o consciente é tudo isso daqui. Esse é o pré-consciente, esse é o consciente. A consciência normal está situada entre esses 2 extremos, para ela invisíveis, além dos limites do seu conhecimento. Qual é a diferença? Muito bem, vamos ver as diferenças desses campos. Tudo que eu aprendi e que não estou usando a cada instante está no subconsciente. Aqui eu posso ter coisas boas e coisas ruins. Está no subconsciente, aqui. Tudo que eu aprendi, todo o meu conhecimento. Todo esse conhecimento que está aqui, nos mínimos detalhes, que eu vou quase pegar, estão no pré-consciente. E aqui, aquilo que eu pego a cada momento. Por exemplo, agora que eu estou falando com vocês, eu estou aqui no número 4. No consciente. Aqui no 2 é aquilo que está prontinho para ser usado. Tá? De repente eu preciso usar alguma coisa que eu já sei, mas não estou usando todo dia. E, finalmente, aqui é o superconsciente. Aqui é o self. E aqui é o inconsciente coletivo. Tá? Então, nós temos o subconsciente, o consciente e o superconsciente. O superconsciente é o conhecimento nosso que nós esquecemos, mas que está dentro de nós. Então, esse superconsciente pode ser acessado, assim como o subconsciente pode ser acessado. Por quê? Porque o nosso eu, que é isso daqui, o número 5, ele não é uma coisa que fica parada lá. Ele se move. O indivíduo pode oscilar de um nível para o outro, dependendo do seu estado vibratório. De um amadurecimento evolutivo, a personalidade humana pode existir nos 3 níveis citados, ou seja, no inferior o animal, médio o humano, ou eu superior, o super-humano. Dependendo das qualidades do indivíduo, ele estará num desses 3 níveis. Então, por exemplo, uma pessoa pratica meditação. Na meditação, em alguns casos, o eu vai dar uma espiadinha no superconsciente. Então, recebe as intuições, recebe mensagens maravilhosas, tá certo? Agora, às vezes, também, dependendo das suas atitudes, do seu caráter ser reforçado, ele acaba entrando no subconsciente do lado negativo.
Então, vai depender muito de como nós conduzimos a nossa vida. Vai depender muito do nosso livre-arbítrio. Porque se nós percebemos que estamos entrando no caminho errado, nós sempre temos a escolha de dizer, não vou mais. Então, muito do que nos acontece, somos nós mesmos que provocamos aqueles acontecimentos, por estranho que possa parecer. Às vezes a consciência do eu transborda para além de seus limites costumeiros e desperta em zonas do inconsciente que se transformam em conscientes. Então é isso que eu estou dizendo. Às vezes o eu da pessoa, ele fica muito em contato com o superconsciente, ele acaba praticamente vivendo no superconsciente, ou ao contrário. Isto é possível porque o eu existe em todos os 3 níveis, mas em forma diferente. Isto é, acordado e atual, ativo no consciente, adormecido, latente ou automático no inconsciente. Uma coisa automática no inconsciente, mais baixo, no subconsciente. Por exemplo, eu estou dirigindo, tranquila, desligada, pensando sei lá no quê. Passa alguém na minha frente, eu piso no breque. É o meu subconsciente, me ajudou. Então é uma coisa positiva, mas ele está lá. Por quê? O eu, ele acessa o subconsciente. Não precisa racionalizar, eu não vou analisar, eu vou pisar no freio, eu vou pisar no acelerador, o que eu faço? Aí eu já atropelei a pessoa, não é? Então, dependendo da situação, o nosso eu acessa os outros campos, mas normalmente nós estamos no campo da consciência, despertos, prestando atenção. Então, é no campo da consciência. O nosso eu não é uma entidade estática, então é isso que tem que entender. Toda vez que eu salto de um lado para o outro, são as forças que me fazem mudar de um campo de consciente para inconsciente, ou subconsciente, ou superconsciente. O nosso eu não é uma entidade estática, mas um feixe de forças, cada uma com suas características próprias bem definidas, feixe que avançando e retrocedendo, se desloca ao longo do caminho da evolução. Então é isso, à medida que nós aprendemos, nós vamos inserindo esse conhecimento na nossa personalidade e adquirindo esse conhecimento na nossa personalidade, nós evoluímos. O arremesso das forças que vão determinar a nova vida foram feitas na vida precedente e elas irão acompanhar o indivíduo até a sua exaustão. Então, aquilo que eu falei antes, né? O bebê, quando nasce, nasce com uma personalidade. O que é essa personalidade? Essa personalidade, Luzinha está aqui. Essa personalidade é isso daqui. A personalidade do bebê é um conjunto de forças que estão prontas para explodir, para ir para frente. E quando o bebê nasce, essas forças, elas já têm uma direção. Então, quando o bebê nasce, ele não tem um destino determinado 100%, mas ele tem fortes tendências para que algumas coisas se realizem e outras não. Fortes tendências, fortes forças que colaboram, porque ele sempre vai ter o livre-arbítrio para não seguir aquela orientação. Mas aí, as forças, a tendência é elas, no final da vida, quando essas forças acabam, exaurem o seu trabalho, e aí a pessoa desencarna. Na primeira fase, gente, quando o bebê nasce, até os 20 anos, 25 anos, ele recorda o que ele aprendeu anteriormente.
Ou seja, quando um professor, por exemplo, quer dar continuidade a um assunto, num outro dia, vamos supor que ele comece segunda-feira a dar uma aula sobre, sei lá o quê, sobre Descartes. Aí, na quarta-feira, ele vai continuar sobre aquele assunto, ele volta um pouquinho para trás, para recordar e pôr os alunos ao par, se esqueceram alguns pontos importantes. Ele faz uma mini recordação. É isso que nós fazemos na primeira fase de nossa vida. Nós fazemos uma recordação do que nós vivemos no passado. E é por isso que um adolescente é tão diferente do outro. E é por isso que um adolescente também tem um comportamento tão peculiar, não é? Às vezes os pais dizem, eu não estou entendendo meu filho, ele está tão diferente, ele não era assim. Não era assim, não, ele era assim, ele simplesmente não estava mostrando. Por que não estava mostrando? Porque até os 7 anos, 6 anos, ele ainda é muito, muito, muito dependente dos cuidados paterno e materno, né? Depois ele começa a se identificar como indivíduo, mas identificar como ele indivíduo que ele construiu no passado. E é nessa época, gente, por incrível que pareça, no começo da sua vida, da atual vida, é que ele toma as decisões mais importantes. Eu vou ser médico. Não, eu vou ser cabeleireira. Eu vou ser pediatra, eu vou ser engenheiro, enfim, eu não quero estudar, ou eu quero seguir moda. É nessa época que muitos constituem família. Criam um lar, nascem filhos, nascem novas vidas. Então é estranho que parece que as atitudes de maior responsabilidade são tomadas quando a pessoa tem menos consciência, não é? É mais imatura. E nessa época de imaturidade ainda, é que ela toma as grandes decisões, das quais ela vai ficar amarrada até o final da vida. Porque depois que você faz um filho, depois que você ter um filho, ele vai ser teu filho até a morte. Então, que estranho, seria incoerente se nós não trouxéssemos um passado, porque é esse passado que nos faz tomar essas decisões. Depois dessa fase, dos 25 até os 45, 50 anos, nós nos dedicamos muito a isso que nós demos continuidade, que nós criamos também nessa nova vida. E depois dos 50 anos, nós, na verdade, só aperfeiçoamos o que nós aprendemos, o que nós trabalhamos, no que nós dedicamos. Agora vejam, se eu criei impulsos nessa vida, impulsos conscientes, impulsos positivos, eu vou renascer num lar feliz, certo? Num lar que me dê continuidade àquilo. Eu sempre nasço num lar que me dê chance de realizar o meu dharma, o meu objetivo. Se eu não trabalhei bem, e eu tenho que aprender uma série de coisas, eu vou nascer num lar que vai me fazer aprender, às vezes, com meios mais dolorosos. Então, nós nunca podemos parar de dizer, não, agora eu já fiz tudo na vida, não vou fazer mais nada. Não, Senhor, a vida não termina em primeiro lugar, mas enquanto nós estivermos encarnados, nós temos que tentar ser melhores a cada dia. Para que na próxima, pensando sempre no futuro, na próxima a gente nasça aqui e não aqui. Mas uma vida atrás da outra, uma vida atrás da outra, o que é isso? A vida não para. A vida, como o Baldi diz, é um eterno vir a ser. O mundo está em constante movimento.
Mas que movimento é esse? É um movimento evolutivo. Evolutivo. E evolução é um dos elementos básicos da obra de Ubaldi. Quem falou em primeiro lugar em evolução foi Charles Darwin, na Origem das Espécies. Mas ele, por ser cientista, ele se prendeu a experiências de laboratório que ele tinha condições de controlar. E chegou à grande conclusão da evolução da matéria. Então, Charles Darwin tem o mérito de abrir os horizontes para a evolução. Mas Ubaldi não era um cientista, era um filósofo espiritualista. E para ele, o indivíduo é corpo e alma, corpo e espírito. E para ele não poderia haver a evolução só da matéria. A única hipótese lógica justa e possível, capaz de explicar todos os fenômenos do universo, todos os fenômenos, não só da matéria, não só da humanidade, mas todos os fenômenos do universo, era a evolução do corpo material simultaneamente com a evolução do princípio imaterial que sustenta e dá vida a esse corpo. Ou seja, uma evolução a nível anímico. A nossa alma evolui, não só a matéria. Seria inconcebível um humano encarnar no corpo de uma formiga. O que ele vai aprender? Que evolução que ele vai ter? Apesar que, às vezes, nós regredimos um pouco, mas regredimos na proporção necessária para que aprendamos. É o necessário. Ubaldi, observando a humanidade, ele percebeu algumas características nesse mundo que ele vivia. E as características que ele percebeu, primeiro, hoje no mundo impera o materialismo, que significa racionalismo egoísta. Isto é lógico, porque os menos evoluídos só apelam para os instintos mais baixos. Então, essa é uma das características da nossa atual humanidade. A segunda, a humanidade ainda está evolutivamente no nível baixo. Vejam, a pessoa subindo as escadas da humanidade, da evolução, ela está no começo da escada. Ela não está lá em cima, ela está no começo. E, terceiro, o materialismo é a filosofia do pouco evoluído, ou seja, do involuído. E o espiritualismo é a filosofia do evoluído. Então, o involuído, ele fica muito, muito, muito feliz quando ele entra de cabeça nas compras aí, não é? Não que não seja bom, às vezes, como dizem as mulheres, tomar um banho de loja, não sou contra, mas não pode ser a única coisa, gente. Um banho de loja ajuda, aumenta a autoestima, mas, além do banho de loja, tem que ter o banho do espiritual também, tá? Porque senão a coisa não funciona. Então, veja, imagine com uma evolução sendo um prédio de 3 andares. No primeiro andar seriam os menos evoluídos, segundo os médio evoluídos, no terceiro os mais evoluídos. Claro que para ir de um andar para o outro, tem escada, como tem nos nossos prédios, não é? E o indivíduo pode estar em qualquer degrau da escada que liga qualquer um dos andares. Não necessariamente ele tem que estar no primeiro andar e acabou, parou. Não, como digo, a personalidade está sempre em movimento. Então, hoje ele pode estar na porta do primeiro andar, indo para a escada do segundo. Daqui a um ano, ele pode já ter subido 3 degraus. Não é?
Só que a evolução não se toma o elevador na evolução, tá? É subir os degraus mesmo. Bom, quais são as características dos níveis evolutivos? Agora vocês podem ficar felizes porque vocês vão... Tá vendo? O meu vizinho é o primeiro nível, não é? Eu sou do terceiro, né? Mas lá o João, aquele que me falou palavrão outro dia, é do primeiro nível. Então, dos menos evoluídos, o primeiro nível, os menos evoluídos. O indivíduo é dirigido pelos impulsos da fome e sexo. É isso que ele quer. Não significa que o indivíduo seja ruim, gente. Há uma ideia, às vezes, um pouco errada. Tá certo? Achar que porque está no primeiro nível é ruim. Vocês imaginem um cachorro, ele está no primeiro nível. O cachorro quer uma cama para dormir, comida, e está na época do cio, cruza. Acabou. Vocês vão dizer que o cachorro é ruim? Não, não é. Não é? Então, tem indivíduos ainda que estão nesse nível. Resolve os problemas usando a força. Ele vai lá e já resolve no tapa. Dá 3 tapas à direita e 2 para a esquerda e pronto, resolve. O mais forte é o líder, lógico, porque aqui é a força que comanda, então, quanto mais forte é o líder. A espiritualidade é praticamente inexistente. E seu método de vida consiste na opressão do fraco. Claro, eu sou o rei, eu sou mais forte, você obedece, você faz aquilo que eu quero. O segundo nível, os médio evoluídos, além do impulso da fome e do sexo, surge o impulso do poder. Aquele quer ser poderoso. E veja quais são os meios. Ele deseja a glória, o conhecimento, e procura dominar as forças da natureza. Claro, porque glória, conhecimento, domínio de forças da natureza, tudo isso é poder, gente. Se eu domino alguma coisa, é poder. Se eu tenho fama, eu sou poderosa. Se eu tenho glória, eu sou poderosa. Para resolver os problemas, usa a inteligência e astúcia. Então, veja, ele é um diabinho, mas quer se mostrar como sendo um anjo. Então, ele usa a roupinha de anjo para mostrar que é um anjinho, mas, na verdade, é falsidade isso. Ele não é um anjo, é um diabinho. A religião é grupal e condena as outras. Precisa de imagens para impressionar os sentidos. Usa a inteligência para crescer materialmente. Então, ele se volta muito ainda para a parte material. E, finalmente, o mais evoluído tem início a verdadeira espiritualidade. Aqui o indivíduo já dá muitos saltos no superconsciente. A personalidade dele já está em bastante contato com o superconsciente. Usa a inteligência para crescer espiritualmente. Sua religião é imparcial e universal, não precisa de partido ou grupo. Vive verdadeiramente o ideal. Foi o caso de Ubaldi. Ele estava com certeza nesse nível. Usa o método da sinceridade e colaboração. Sinceridade se entenda também como honestidade. Entende o agressor e procura orientá-lo para o bem através da compreensão e do amor. Ou seja, que ele não pega tapas, não dá soco e nem usa de artimanhas, de astúcia para vencer. Ele vai de encontro ao agressor e procura trazê-lo, fazer com que ele suba um degrauzinho da evolução através da compreensão e do amor. Mas a gente pode chegar à conclusão que são poucas as pessoas que estão no terceiro nível, não é? Infelizmente. Tem alguns que já saíram do segundo e estão tentando chegar. Mas por que isso? Porque nos acomodamos no bem-estar material, no bem-estar que a riqueza nos proporciona, porque é um atrativo muito grande, gente. Vocês não podem negar que isso é uma verdade. Então, nós acabamos ficamos encantados com o materialismo.
falando em materialismo, quando os astronautas, na época de 70, se não me engano, os astronautas russos foram para o espaço, ao voltar, eles se gabaram dizendo que não haviam visto Deus, não haviam encontrado Deus lá fora. Eles foram para o espaço e não encontraram Deus. Mas tem cabimento um negócio desse? Foram até lá e nada de Deus. Aí eu fiquei pensando, mas como é que eles queriam encontrar Deus? Um velho vagando pelo espaço? Não sei. Não é? Então, na verdade, gente, eles tocaram Deus e não o viram. Como que eles tocaram Deus e não o viram? Por detrás de toda aquela lei que eles tiveram que respeitar, aquelas leis para eles poderem chegar até o espaço e depois poder voltar, tanta coisa de física, de astronomia que eles deveriam conhecer, eram leis. Agora, por detrás de toda a lei deve haver um pensamento muito maior, capaz de elaborar aquela lei. Um pensamento sábio e soberano, capaz de expressar essa lei. E esse pensamento é Deus. Então, gente, os astronautas foram para o espaço e não viram Deus, porque eles imaginavam um Deus material, um Deus de aço, não sei, feito como a nave deles, talvez. Não é esse Deus. A ciência tem que mudar um pouco a perspectiva. Existe Deus? Existe, tá certo? Existe a ciência, a parte material, mais voltada para a matéria, existe. Nós somos corpo e alma, não podemos esquecer disso. Então, o nosso trabalho agora aqui, se nós queremos mudar o nosso destino, se não queremos que o mundo acabe, pelo menos para cada um individualmente, tem que refletir e mudar a orientação do seu comportamento para melhor. Nós temos que unir coração e mente. Nós temos que chegar a uma ciência com alma, com amor, com fé. A ciência não pode negar esses elementos, mas a religião também, ela não deve ser negada pela ciência, ela deve ser sustentada, comprovada pela ciência. Max Planck é considerado o pai da física quântica. Ontem vocês ouviram o Crispim falar de medicina quântica. Ele tem uma frase seguinte: para os crentes, Deus está no início de todas as coisas. Então, para os crentes, Deus está no início de todas as coisas. Para o verdadeiro cientista, no final de toda a reflexão. Então é isso, nós temos que chegar a ter Deus sempre conosco, seja na ciência, seja na religião, seja onde for. Ciência e religião são os dois pilares que devem sustentar a nova civilização do terceiro milênio. Opa! Obrigada. Já, temos que entender que a verdadeira ciência é religião e prece, e só pode ser verdadeira se for fé de apóstolo e heroísmo de mártir. Isso é verdadeira ciência. Não mais guerra, mais paz, nem antagonismo e egoísmos individuais e coletivos, destruidores de trabalho e de energias, mas colaboração, não mais ódio, mais amor. Cumpra cada um seu dever e a necessidade de luta cairá por si. Então, cada um cumpra a sua missão, cumpra o seu dharma, que a necessidade de guerras, de desentendimentos,
de aborrecimentos cairá por si. Muito obrigado, gente. Muita paz a todos. Muito obrigada.